Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé e estamos fazendo o roteiro do plano da salvação, porém antes fazendo algumas explicações básicas. E nos vídeos anteriores eu estava falando sobre a eternidade, e então vou fazer um resumozinho e depois explicar. Deus é um ser eterno, e como um ser eterno, ele não depende do tempo. Então Deus, quando ele fazia um plano, ele olhava já para frente do tempo que ele planejou realizar o seu plano. Ele olhava para frente daquele tempo. Por exemplo, se Deus tinha planejado criar o homem falando dentro do tempo, né? Porque Deus não depende do tempo, mas para nosso linguajar nós temos que usar o tempo. Suponhamos que Deus tivesse planejado daqui 300 anos criar o homem, daqui 300 anos. Então Deus, era só Deus olhar para frente dos 300 anos que ele já ia ver o ser humano criado. Então foi isso que Deus fez na eternidade. Porque a palavra de Deus mostra que lá na eternidade Deus fez o plano de criar o ser humano. E lá mesmo na eternidade, Deus olhou e já viu que o ser humano ia pecar. Ele fez o plano, e quando Deus faz um plano, para Deus já passa a existir, porque ele é um ser atemporal, então não precisa esperar chegar o tempo. Ele já vai lá, só bater os olhos dele lá na frente, ele já vai ver aquilo que ele planejou ainda criar. Então é isso que Deus fez. E Deus, quando Deus fez o plano, ele só olhou para frente e ele já viu todas as coisas acontecendo. Então, Deus já viu o ser humano, já viu mais na frente, ele olhou mais para frente, viu que o ser humano ia pecar. Mais para frente, ele já olhou e viu o ser humano no pecado. Mais para frente, ele olhou e já viu porque quando Deus viu que o ser humano ia pecar, ele fez o plano da salvação. E mais para frente ele já viu Jesus, que é o próprio Deus, né? Porque Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os 3 formam um só Deus. E então Deus já viu Jesus, que é Deus, né? Na pessoa do Filho, morrendo na cruz. Por isso a palavra de Deus diz, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque tudo isso estava acontecendo na eternidade. Porque o plano de Deus, que Deus olhou e já nos viu, né? Porque Deus olhou lá na frente, já no futuro, e Deus fez o plano na eternidade. No plano, Jesus entra como Filho de Deus. Tem aqueles que creem que Jesus sempre foi Filho de Deus, mas eu já fico na outra linha, a linha de entendimento que acredita que Jesus entra no plano de salvação como Filho de Deus. E eu acho isso bem mais provável, porque Jesus é o próprio Deus. 2, a Bíblia diz que Deus disse, tu me serás por filho e eu lhe serei por pai. Por que Deus ia dizer isso se não fosse dessa forma? Se ele já fosse Filho de Deus em toda a eternidade, ele sempre foi Filho de Deus. Para que Deus ia dizer isso? Tu me serás por filho e eu lhe serei por pai. Então eu acredito que Jesus, sendo o próprio Deus, porque é 3 pessoas, não é a mesma pessoa do Pai, claro, é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Então, Jesus entra para o plano da salvação. Quando Deus olha e vê que o homem ia pecar, Deus já, por misericórdia, já faz um plano para resgatar o ser humano. Tudo isso antes de Deus criar o mundo. E aí, Jesus entra nesse plano que Deus faz o plano. Jesus entra no plano como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele se entrega ao Pai, ele fala, Pai, eu serei o sacrifício
o teu sacrifício, eu serei o sacrifício de Deus, porque os três é Deus, os três formam um só Deus. Então eu serei o sacrifício de Deus. Então, como entrando como filho, então ele disse: eu serei o teu sacrifício, Pai, porque Jesus se tornaria homem. É claro que Jesus não ia deixar de ser Deus, mas ele se tornaria homem. Mas então Jesus, quando ele veio, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele deixou de lado todos os seus atributos, não sei se todos, absolutamente todos, porque na verdade, aqui na terra, Jesus ele fez as obras por meio do Espírito Santo, porque ele se tornou como homem, ele tinha que se tornar dependente do Espírito Santo, porque ele tinha que viver uma vida como a nossa. Então, ele tinha que vencer como um homem. Então, ele teria que se tornar um ser humano, e aí, como ser humano, ele se tornou dependente do Espírito Santo. Então, Jesus realizou as obras por meio do Espírito Santo. Mas Jesus, ele não perdoou o pecado pelo Espírito Santo, porque ele perdoou o pecado porque ele é Deus. Então, quer dizer que ele não despojou de todos os seus atributos, mas de tudo aquilo que seria, daria poder para ele vencer, né, no sentido de que o ser humano poderia olhar e dizer: também, claro que ele tinha que vencer, ele é Deus. Não, em todos esses sentidos que a gente pode imaginar, ele estava como homem, né, exceto o pecado. Mas em todo o sentido de cansaço, fadiga, ficar chateado, sentir fome, sentir sede, ficar irritado, né? Não com raiva, né? Porque Jesus é santo, mas ele ficou irritado, ficou bravo, né? Algumas vezes a palavra de Deus mostra, né? Quando aqueles homens foram fazer da casa de Deus aquela baderna toda, vendendo gado, vendendo frango, galinha, vendendo tudo no templo ali, Jesus ficou bravo mesmo, mas tudo por defesa à justiça, por defesa à obra de Deus. Então, Jesus ele tinha a natureza humana, mas Jesus não tinha a natureza caída. Jesus não tinha essa natureza caída de Adão. Não, ele veio como o segundo Adão. Então, se o primeiro Adão fracassou, então Deus mandou outro Adão. Agora, esse Adão veio como quem? Como Adão. Adão era o quê? Era meio Deus, meio homem? Não. Ele era homem, mas ele era homem puro. Jesus era Deus, mas ele pôs de lado os seus atributos divinos. Então, ele se tornou homem. Então, Jesus venceu como homem. Mas como homem, não é porque Jesus ia vir como um homem que ele tinha que vir com a carne de pecado para, olhar as coisas e ficar, ai, não. Ele tinha a natureza santa, ele era homem, mas como o homem Adão antes do pecado. Jesus não tinha natureza caída. Agora, Adão não tinha uma natureza caída, ele era santo. A Bíblia diz que Adão era puro, era santo. E Adão caiu? Caiu. Eu acredito que Jesus também veio no nível de condição de Adão também. Que se Jesus quisesse sair, desistir, porque Adão também não foi tentado, no sentido carnalmente ou alguma coisa diferente, né? Ele foi tentado por causa do curiosidade, ficou curioso, na verdade, né? Então isso é normal, todo ser humano, Adão era normal, igual nós. E ele deixou de vigiar, né? Porque Deus já tinha falado, mostrado que existe o mal, existe um opositor a Deus, e se deixou levar por seu emocional naquele momento ali, e
e desobedeceu. Comeu o fruto que não era para comer. E aquilo ali parece uma coisinha simples, mas não era uma coisa simples. Porque ali era o voto da aliança que foi feito naquela situação das duas árvores ali. Então, era o meio que Deus proveu para fazer uma aliança. E depois eu vou falar sobre isso. Mas não era aquela tentação tipo igual nós hoje, né, o ser humano, né, que tem essa carnalidade, essa coisa que, ai, não posso nem olhar porque senão não é assim. Então, naquele momento ali, Adão, ele não foi assim nada tipo espantoso. Ele simplesmente deixou de vigiar. Porque eu imagino assim, que Adão, ele achava o céu muito baixo, sabe? Aquela expressão que a gente fala quando a pessoa não dá muito valor. Você está achando o céu muito baixo. Então eu acho que, porque Adão já foi criado dentro daquela glória toda, dentro daquele esplendor todo, ele nasceu em berço esplêndido. Então, quer dizer, ele já quando ele veio à existência, já veio adulto, né? Então, mas ele já veio como tivesse nascido, né? Como aquele dizer, ele nasceu em berço esplêndido. Então, eu acho que talvez isso seja um pouco do motivo pelo qual Adão ele não deu o valor devido. Eu sei que Adão e Eva, eles tinham com certeza muita alegria, muita felicidade, é claro, isso aí não tem dúvida, né? Eles viviam numa perpétua alegria, perpétua felicidade. Mas eles não davam o devido valor como a gente. Eu acredito que se a gente tivesse uns minutos para viver no Jardim do Éden, né, na situação de Adão, não estou falando nem no céu, na eternidade não, na condição de Adão, se a gente pudesse ter alguns experimentos assim, né, e Deus falar, vou te dar um tempo e vamos ver como que você vai se sair, né, eu acho que nós ia ser, nossa, nós ia pisar em ovos para não errar, né, porque a gente já veio, estando lá, a gente teria vindo de uma situação dessa aqui, né? Cheia de sofrimento, de tudo quanto é coisa ruim. Mas Adão não. Adão já nasceu, pode dizer, na glória, né? Então ele não dava essa... É igual os seres angelicais, né? O que o anjo tinha de querer caçar motivo de crescer? Para quê? Para que ele queria isso? Se ele já era um ser angelical, né? Que acima dos anjos está Deus, né? Então ele já estava no máximo, no limite. Deus criou aqueles seres numa glória esplêndida, numa glória esplêndida. A Bíblia diz que esse anjo que pecou, ele pisava em pedras preciosas, ele se cobria de pedras preciosas, vivia diante do trono de Deus. O que mais uma criatura dessa ia querer, né? Mas não deu valor. Então, por isso que hoje a gente fala né, sobre educação, ensinar os filhos a dar valor, porque se o pai entrega tudo, né, não estou culpando Deus, falando no caso de Deus, não. Mas nós aqui, humanos, se nós entrega tudo, dá tudo na mão do filho, mais tarde ele pode sofrer. Agora, no caso deles, não. No caso dos seres, do ser humano, primeiro casal, e do ser angelical, não. Era outra história. Eu estou falando na nossa história aqui, que a gente sabe como que é a vida, e mais para frente tem dificuldade, tem coisas que a gente vai enfrentar, que se não tiver preparado e tal, né? Então, não vai dar valor, vai desbanjar o dinheiro e tal, essas coisas. Então, tem que ensinar o filho a dar valor para cada coisa, para ele saber que não foi... não existe um rio de dinheiro correndo onde o pai vai lá e pega dinheiro,
E ele tem que entender que tudo é com suor e com dificuldade. Então tem que aprender a dar valor. Então eu penso assim, né? Que talvez esses seres, tanto ser angelical como ser humano, não deram o devido valor, não conseguiram enxergar, deram valor, tinha felicidade, eram felizes, mas não deram o devido valor. Porque Adão, se ele tivesse dado o devido valor, como eu disse, né, antes, ele teria pegado a Eva assim, dado um chacoalhão na Eva, não de maldade, mas tipo de chamar a atenção. Eva, para tudo. Presta atenção aqui, escuta, olha o que eu vou te falar, presta atenção. Ai, que isso, meu amor, que isso? Calma, eu só quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, porque é algo muito importante, é algo que tem a ver com a nossa eternidade nessa glória. Então preste atenção, olha, a condição é essa, essa e essa. Deus me mostrou que existe um opositor, um inimigo, mas Deus não me falou muito detalhe, mas isso basta. Deus já mostrou que existe um inimigo, um opositor a Deus, porque existe o mal. Se existe o mal, nós sabemos que Deus, que o nosso papai, o nosso Deus, é magnificamente glorioso e amoroso. Então, é algo que não tem a ver com ele, existe o mal. Deus me fez entender que existe o mal, e então ele fez comigo uma aliança, e é assim, assim, assim. Então você presta bem atenção. Tudo aquilo que vinha aos seus ouvidos ou diante dos seus olhos, que você vê, que não bate com aquilo que nós aprendemos com Deus, aquilo que Deus falou, que você vê que vai estar o contrário, que está esquisito, que está estranho, você não faça. Qualquer coisa, vem e fala comigo, tá bom? E a gente junto vamos falar com o nosso pai. Então vamos ser prudentes. Qualquer coisa estranha que aparecer, vamos ficar atento. Qualquer coisa estranha, porque Deus me mostrou que existe um mal, existe um opositor a este reino de glória. Então vamos estar atentos e nós devemos agir assim, assim, assim. Pronto. Mas a gente vê que quando, como eu disse antes, quando o inimigo falou com a mulher, ele fez lá uma pergunta. Quando Eva respondeu, ela respondeu como alguém que não tinha um bom entendimento. Então isso significa que ele não esclareceu. Ele não chamou aquela atenção, a atenção dela para esclarecer. E caso houvesse alguma coisa que ele não tivesse entendido bem, era só falar com Deus. Ele via Deus todo dia, falava com Deus face a face, né? Então, o mal foi esse. Foi por causa de não dar a devida atenção àquelas palavras que Deus havia dito. Então, eu imagino assim, que esses seres não deram o devido valor da glória na qual foram criados. Não deram o devido valor. Já nasceu em berço esplêndido, já vieram à existência em berço esplêndido. E eu creio que isso é um dos motivos, né? Mas é claro que isso não justifica, né? Nada justifica o que eles fizeram, claro. Mas faz sentido, né? Então, até o próximo vídeo.